Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula vamos falar um pouco sobre critérios de textualidade. Você sabe que surgiu uma teoria, na verdade uma ciência linguística chamada linguística textual, que ela começou a tentar descobrir o que faz com que um texto seja um texto, né? Então, por que às vezes um amontoado de palavras não chega a ser um texto? E aí estabeleceram-se alguns critérios de textualidade, né? E aí, por exemplo, a intertextualidade é um critério de textualidade. Por quê? Porque cada texto ele vai sempre remeter a um outro texto. Então, não existe texto original, na verdade. É sempre um texto, está sempre dialogando com outros textos, né? E aí, a intertextualidade é um dos critérios, mas a gente vai falar hoje especificamente de dois critérios, que chama a coesão e coerência. O que são exatamente a coesão e a coerência? Vamos começar falando que, assim, as palavras, elas são organizadas na folha de papel de forma a serem encadeadas, né? E aí, esses elementos que fazem esse encadeamento entre as palavras, eles ajudam a organizar as palavras em frases, as frases em períodos, os períodos em parágrafos. E também ajudam a organizar os parágrafos em texto. E aí, esses elementos que fazem esse encadeamento são os conectores, né? O que seriam os conectores? São os pronomes relativos, as conjunções, as preposições, certo? E aí eles são os elementos que fazem a coesão do texto. Só que veja o seguinte, nem todo texto tem conjunção, preposição, né? Nem todo texto tem esses elementos, esses conectores, esses encadeadores. Mas mesmo assim a gente lê o texto e a gente entende o texto, certo? Então, esses elementos, esses encadeadores, eles são fundamentais para determinados tipos de textos, correto? Então, se você for escrever uma notícia de jornal, se você for escrever uma resenha, se você for escrever um resumo, uma reportagem, você vai ter que usar o padrão gramatical. Então, os elementos que fazem a coesão constroem esse padrão formal da língua culta, né? A pontuação também é um elemento de coesão, né? Então, quando você vai enumerar várias palavras numa frase, você separa essas palavras por vírgula. E aí você está construindo a coesão por meio da vírgula, né? Na enumeração. Mas a coerência, ela vai muito além disso. A coerência é o sentido que o texto tem, né? Então, o que seria a coerência? A coerência, ela é você construir um texto e ele faça sentido, e ele tenha sentido para alguém. Mas aí você poderia me perguntar, então qualquer amontoado de frases é coerente? Aí eu vou perguntar, ele produz sentido? Se ele produzir, ele tem coerência, sim. Então, o Cassiano Ricardo, ele escreveu um texto que chama Circuito Fechado. É uma narrativa que conta o dia inteiro de um publicitário e não tem uma conjunção, uma preposição, um verbo. É tudo com substantivos. Então, ele vai colocando, enumerando os substantivos. Então, você consegue, da leitura das várias palavras ali colocadas, entender o dia, quando amanhece, até quando esse publicitário vai dormir. E aí, você tem um texto que tem coerência, mas não tem coesão. Tá certo? Mas a coesão, ela é fundamental para outros tipos de texto. E o Cassiano Ricardo escreveu um conto. Então, de novo, aquela velha história. Quando se trata de literatura, a licença poética, ela é muito importante, porque é a que vai permitir que você transgrida as regras, inclusive as regras gramaticais. Mas aí, você poderia me perguntar também, então, um texto pode ter coerência para uns e não ter coerência para outros? Aí eu vou responder para vocês que depende do repertório. Mas aí você pode dizer que esse texto ele não faz sentido para um. Mas ele, analisando, ele vai ser um texto coerente, mas ele não vai ter coerência para você porque você não tem repertório para tanto, né? E aí, você, por exemplo, se você não for um leitor atento, esse texto do Cassiano Ricardo não vai ter sentido para você, não vai ter coerência para você, mas ele vai ser um texto coerente, né? E aí existem critérios de textualidade, aliás, critérios de coerência, né? Então, por exemplo, existe a coerência espacial. Então, a coerência espacial que diz que um indivíduo, ele não pode ser redondo e, ao mesmo tempo, ter estrelas nas pontas. Você acabou de cometer uma incoerência espacial. Porque se você falou que ele é redondo, ele não pode ter ponta. Correto? Então, a coerência, ela tem a ver com conhecimento de mundo, tem a ver com conhecimento das coisas.
correto? E aí, de novo, aquela história. O texto ele é produzido com coerência, mas para perceber a coerência desse texto, você precisa ter um conhecimento de textualidade, ser um indivíduo letrado. E aí, ser um indivíduo letrado é ter uma capacidade de leitura e de perceber quando os textos têm sentido, né? E aí é você ser um leitor sofisticado. E aí, quando eu falo de ser um leitor sofisticado, não é que você vai ler os clássicos, não. É que você vai ler um texto e você vai compreender quando esse texto não tem sentido e quando ele tem pequenos defeitos, né? Quando ele não tem, quando as partes não combinam, né, entre si. Mas também existem algumas outras incoerências, por exemplo, coerência situacional. Então, você está numa entrevista de emprego e aí o seu possível empregador pede para você redigir um texto na norma culta. E aí você começa dizendo, pô, mano, é assim que as coisas são, né? Os mano, as mina, cada um na sua, tá certo? E aí você acabou de produzir uma incoerência, né, situacional. Por quê? Porque a norma que você usou não foi a norma exigida. E aí você acaba produzindo inadequações, né? Inadequações e incoerências são as mesmas coisas, tá certo? E aí, de novo, aquela velha história, para a gente finalizar, é que assim, quanto mais você conhece, mais você consegue perceber quando há as incoerências, né? E aí, quanto mais você lê, mais você percebe, e aí você vai conseguir passear pelos textos, né, de uma forma mais produtiva, né, mais eficiente, né, se tornando um leitor sofisticado. E aí, para finalizar, eu gosto muito de textos que não são aparentemente incoerentes, né? E aí, se você lê José Paulo Paes e Paulo Leminski, você vai ver que aparentemente são textos sem sentido, mas se você ler nas entrelinhas, se você pegar, se você se ocupar de ler e tentando buscar ali qual é a coerência desse texto, você vai aproveitar muito dos textos, vão perceber que são textos muito interessantes, né? E que não é à toa que são dois poetas muito bem vistos e queridos e amados na literatura, na boa literatura. Tá ok? Então, espero que tenha sido proveitoso para vocês e aproveitem e leiam todos os tipos de texto, tá? Mesmo os textos bons, os textos ruins, porque é lendo os textos ruins que você percebe que eles são ruins, né? E aí vai fazer a diferença para os textos bons. Boa leitura!